Aliás, ele foi morto mesmo. Eu posso afirmar que assassinaram o Papa Bento XVI. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente. Tal é a autoridade do Papa. Os papas verdadeiros tiveram todos a mesma autoridade. Aquilo que eles ligaram na terra era ligado no céu. Aquilo que eles desligaram na terra era desligado no céu. Foi desligado no céu. Então aí você imagina o poder dos verdadeiros papas. O poder espiritual dos verdadeiros papas é imenso. O poder espiritual dos verdadeiros papas é muito grande, dado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o Papa João Paulo II expirou, o inferno já estava fazia tempo aí em conluio com os seus marionetes deste mundo, procurando colocar então um Papa infernal, um Papa justamente falso do inferno na cadeira de Pedro. E finalmente viu aí Lúcifer, a oportunidade que ele tanto esperava de tomar o poder e finalmente rir do rosto de Deus, rir do Senhor, colocando ali um Papa falso, levando a cristandade aí ladeira abaixo. O plano era simples. Começaram já na época da doença do Papa João Paulo II a tramar aí máfia de St. Gallen, poderosos desse mundo e etc. O inferno orquestrando essa gente toda, Lúcifer orquestrando pessoalmente todos eles, aí justamente com as forças do inferno, para que então pudessem tomar o poder da Santa Igreja. Sem isso eles não conseguiriam nada. Ou tomam a Santa Igreja, ou o poder espiritual de um verdadeiro Papa é tão grande que simplesmente o inferno não consegue fazer nada, porque o vigário de Cristo está ali, segurando a cristandade, ele escolhido justamente pelo Espírito Santo, e ali em oração por toda a cristandade, muito embora muitas vezes a gente veja pouco do que falam, mas fazem muito, especialmente então orações, jejuns e penitências, como acontecia aí com o Papa João Paulo II, do Beato João Paulo II, ninguém duvida que ele seja santo, e também a mesma coisa com São Bento XVI. Mas muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, o conluio do inferno quase deu resultado, mas o que é ligado na terra também é ligado no céu, o que é desligado na terra também é desligado no céu, e existe uma constituição do Papa João Paulo II, ele fez Dominici Gregi, que simplesmente regula aí a eleição do seu sucessor e dos próximos sucessores dos papas. E ali ele, já sabendo o que estava acontecendo, ele simplesmente colocou que aqueles que fizessem algum tipo de conluio, combinações, tramóias, enfim, reuniões, antes da época exatamente ali na escolha papal, realmente quando os cardeais se unem e então vão escolher o Papa, qualquer um que fizesse antes reuniões secretas, conluios, máfias, etc., estava excomungado automaticamente. Nosso tempo não dá muita bola para essa palavra excomungada, a não ser que seja comigo. Né? Comigo você joga no YouTube Professor Emílio, aparece Professor Emílio excomungado. Um monte de gente procurando o professor Emílio excomungado. Quando será que vai aparecer o vídeo que ele foi excomungado? Nunca, né? Validamente, nunca. Nunca foi feito e nem invalidamente, nem tentam. Porque simplesmente sabem que isso é completamente fora, só vão aí dar mais visibilidade para mim, para a Igreja Verdadeira, e isso eles não querem. Quando o Papa Bento XVI foi escolhido pela mão de Deus como o penúltimo Papa, o inferno gemeu, Lúcifer tremeu e com certeza chorou de raiva. Certeza total e absoluta, toda a sua tramóia não tinha adiantado nada. Tentou colocar um falso Papa no poder e simplesmente não conseguiu. E o Santo Padre, então, São Bento XVI, antigo cardeal Ratzinger, foi escolhido então como sucessor
aí justamente do Papa João Paulo II. Desespero total nas fileiras aí da heresia da condenação, também chamada de teologia erroneamente, simplesmente porque eles viram que eles estavam fritos. O homem que combateu e derrubou a teologia da libertação agora era Papa. Adivinha se eles iam ter algum refresco? Claro que não. Mas ele foi escolhido validamente. Ele foi escolhido contra todas as possibilidades e probabilidades, inclusive nem ao menos o Papa Bento XVI queria ser Papa. Isso acontece muito, né? É tanto santo que não queria ser bispo, nem Papa, nem nada, queria só levar a vidinha deles aí religiosa, se preocupando com a sua salvação, mas o Senhor tinha outros planos, né? E o Papa Bento XVI a mesma coisa. Um belo dia ele foi pedir, aí quando ele era cardeal ainda, foi conversar com o Papa João Paulo II que ele queria se aposentar como cardeal, voltar para a Baviera, o irmão dele ainda era vivo, tudo mais, passar o resto do tempo lá na terra deles, preparar para a morte, né? E o Papa João Paulo II deu um sonoro não. Então o resumo do campeonato é esse. Simplesmente ele durante 8 anos foi um paralelepípedo no pé de Satanás, né? Durante 8 anos ele simplesmente estava lá, tentaram tudo que puderam, forjaram escândalos, mentiras, calúnias, difamações, a ponto dele um dia desabafar dizendo que o martírio do nosso tempo não é mais aquele martírio dos leões, aquele martírio das torturas, como antigamente nós víamos, mas sim o martírio moral, do assassinato da reputação, a calúnia, a difamação. Esse é o novo martírio. E mártires assim, muitos de nós já são. Ele, o campeão de todos aí, acho que no nosso tempo posso dizer que ninguém mais que São Bento XVI, né? Caluniado aí mundo afora. Ainda no último ano de vida o caluniaram, requentaram a marmita, né? Eu falo, pegaram lá a comida fria, velha, estragada e esquentaram de novo, né? As mesmas conversas moles que foi cansado de ser provado que era mentira, mas a mídia não está preocupada com a verdade, está? Porque se tivesse, teria ido atrás dos bispos que foram testemunhas do assunto que disseram não, o bispo, no caso do Papa Bento XVI, quando era bispo, o arcebispo não teve nada a ver com isso. Eu li esses testemunhos, as entrevistas, por que a mídia não sabe? Se não sabe, é obrigação dele saber. Então, por ignorância ou por má fé, o fato é que simplesmente acabaram com a reputação do Papa Bento XVI, sem contar as fotos, né? As fotos que eles veiculavam, fotos assim terríveis, para fazer com que ele, aquela estratégia de esquerda, para fazer com que ele fosse mesmo assim antipático, quando no entanto é um homem bem-humorado, um doce de pessoa. Teve um assessor dele que uma vez falou que nunca viu o Papa Bento XVI bravo, nunca viu, ele nunca xingou ninguém, no escritório, nunca, e tinha razão para fazer isso, hein, mas nunca fez. Quando ele ficava muito nervoso, ele suspirava. Ah, você imagina eu fazendo isso? Então, ele suspirava. Eu olho essas coisas e falo, agora sim eu estou impressionado, né? Então não xingava ninguém não, tá certo? Uma pessoa santa mesmo, que é realmente comedido, tocado pelo Espírito Santo, e o caráter dele era uma pessoa doce. Então o que eles fizeram com as fotos do Papa Bento XVI, tem gente que faz foto dele de demônio, aí, que eu já vi nos Estados Unidos, uma coisa absurda, gente assim vai para o inferno, já está condenado já, pode ter certeza. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o inferno gemeu durante 8 anos. Durante 8 anos, Satanás tentou tudo o que ele pôde, até conseguir então juntar seus exércitos na terra, aí juntando um conluio de pessoas aí conspiradoras. Sim, conspiradoras, não teve nada de teoria, foi tudo prático, conspiração na prática aí, de gente do clero e fora do clero. Os poderosos desse mundo, dentro e fora da igreja, se reuniram contra o Santo Padre e forçaram uma renúncia. E ele então, não por doença, porque todo mundo que é eleito para ser Papa sabe que vai ser Papa até o último suspiro, portanto não tem essa de, eu estou doentinho, eu estou cansado, eu vou sair como a mídia falou, mentira. Papa Bento XVI, o maior teólogo vivo da nossa época, obviamente sabia que isso não era assim. Nem muito menos faria isso. Jamais teria feito isso, porque conhecendo os inimigos como ele conhecia, sabendo dos bastidores que esperavam só que ele saísse para tomarem o poder, obviamente ele jamais faria isso. A não ser que ele fosse completa e totalmente obrigado mesmo. E não saiu por medo de morrer, não, porque morrer todo mundo vai morrer, ele mesmo já falou que estava se preparando para a morte fazia tempo, então também não foi por isso como alardearam e alardeiam por aí. Acontece que ali se fechou um cerco contra a igreja de tal forma
que simplesmente não era mais possível ele continuar no poder temporal. E foi a isso que ele renunciou. Foi obrigado a deixar o poder temporal, mas não o espiritual. Então, o temporal, quando ele então, em fevereiro, há 10 anos atrás, disse que ele ia renunciar, ele não estava falando tudo que ele ia renunciar não a tudo, não ao poder espiritual e temporal, mas só a máquina administrativa. Querem o dinheiro, fiquem, mas o poder espiritual vocês não vão ter. Tanto é que no dia 28 de fevereiro, há 10 anos atrás, ele disse que ele ia continuar sendo Papa. Ele sabia a missão dele, era grande, ele sabia que ele não tinha mais condição de levar a igreja à frente, tamanho foi o conluio que foi feito contra ele, a ponto de tornaram completamente impossível a administração da igreja. E sempre com a Alemanha, assim, dizendo que ia rachar, ia dar no cisma, então ia se separar da igreja. Bom, eles já são separados mesmo, eles simplesmente são excomungados. Quem faz isso já está excomungado. Ameaça o Santo Padre, já está excomungado só por isso. E pelos conluios que fizeram. Claro que não são todos, mas uma grande parte. Então o resumo do campeonato é esse. Ele não se largou. Papa Bento XVI, São Bento XVI, ele não abandonou a igreja, ele fez o que ele podia. Enquanto ele ainda era Papa, estava no poder, continuou sendo por mais 10 anos. Mas estava no poder com os holofotes sobre ele, ele se declarou Papa para sempre. Meu sim para Jesus é para sempre. Vou servir ao Senhor de uma forma diferente daqui para frente. Não existe Papa emérito, nunca existiu. Não voltou a ser cardeal Ratzinger, como muitos aí da mídia queriam no primeiro momento, nem muito menos virou o Papa Ratzinger, como também outros mal intencionados fazem. Papa emérito não existe, não tem Papa aposentado, o Papa é Papa até morrer, ou então renuncia e volta a ser cardeal, volta a ser bispo. Mas de forma nenhuma a pessoa, sim, revistas, televisões, internet e tudo mais. Aí ele nos deu o maior exemplo que ele podia nos dar da vida dele, de amor à igreja, de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, naquele convento no final, no monte de cancela, segurança, até chegar no Papa. Tenho certeza que ninguém ia chegar nele, né? E ficou até o dia da sua morte. Nós temos razão suficiente para, assim, desconfiar que ele foi morto. Aliás, ele foi morto mesmo. Eu posso afirmar que assassinaram o Papa Bento XVI. A reputação dele foi devidamente assassinada no mundo inteiro. E isso é inquestionável. A forma como a saúde dele foi degringolando nos últimos anos também leva a gente a pensar: cadê os médicos que deveriam estar cuidando de uma pessoa de idade? Cadê os bons tratos que ele deveria ter? Apareceu até com marca no rosto. Tudo isso foi denunciado naquela época. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Bento XVI cumpriu a missão dele. Por isso é mártir, está no céu. E cá para nós desconfiamos, mártir de sangue também. Mas é mártir, de qualquer forma, e está no céu. Agora é a nossa vez. De lá ele reza e vela por nós e intercede por nós a nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sempre contar com o Santo Padre, podemos sempre pedir a ele a intercessão dele para as nossas igrejas domésticas, inclusive para as nossas necessidades espirituais, materiais. Podemos sim sempre pedir ao São Bento XVI a sua intercessão e contar que ele está lá intercedendo por nós. Ele sabe que nós estamos levando a Santa Igreja a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo à frente. Ele mesmo nos profetizou. Foi ele que profetizou em 1969, quando era padre ainda, que nós aqui estaríamos levando a igreja até o final desses tempos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele já fez a parte dele e passou o bastão para nós. Tenhamos coragem de continuar com a missão do Santo Padre, não deixando a igreja simplesmente desaparecer do nada. Não, Satanás não vai colocar as suas mãos gordas e feias e peludas na nossa igreja, não. Porque enquanto um de nós for vivo, e assim disse a Beata Ana Catarina Emérita, entre outras santas que também tinham visões, revelações de Jesus e Nossa Senhora, enquanto tiver um fiel vivo, o diabo não ganhou nada e a igreja não acabou. É isso que significa: as portas do inferno não poderão contra ela. Contra a igreja, não contra a instituição, contra os templos, contra os prédios. Prédio, o próprio Papa João Paulo II já tinha dito que não era nada. Podiam destruir todas as igrejas, mas enquanto tivesse católicos vivos, a igreja não tinha acabado.
que cada um de nós era um tijolinho vivo da Santa Igreja, e que fôssemos então igrejas domésticas, nos incentivou. Na época, lá atrás, um homem em divisão, ele tinha visões também, você sabe disso. Só que ele não ficava revelando, mas Deus mostrou muita coisa ao Papa João Paulo II que ia acontecer. Então ele foi agindo antes que acontecesse, justamente para assim evitar muita coisa errada aí, inclusive incentivando a própria igreja doméstica. Está aqui nós hoje um fruto maravilhoso aí desses dois papas que são santos e que hoje estão no céu. Olha só a nossa responsabilidade imensa. Força, vamos lá, vamos em frente. Nós estamos aí com uma baita responsabilidade. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos e mártires, está nas nossas mãos. Aí a pergunta é, você é forte o suficiente para isso, para levar a igreja à frente? Se você não é, segure na mão de Deus e vai. Vamos dizer aquela música, né? Vamos segurar na mão do Senhor e vamos, com a intercessão sobre nós do Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, de todos os santos papas, desde São Pedro, e pedindo também a Nossa Senhora que estenda seu santo manto sobre a nossa paróquia, nos protegendo de todas as insídias do mal, do demônio que vem contra nós, dos infernos revoltados contra nós, mas que vão perder. Eles perdem essa guerra. Eles podem ganhar numa batalha aqui, outra ali, mas a guerra eles perdem. Lá no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O exemplo de São Bento XVI é imenso, gente. A bola está conosco, e aí? Ele fez a parte dele, né? São Bento XVI levou a igreja à frente. E nós? Ele não renunciou. Ele não simplesmente entrou na banda e disse, então tudo bem, eu vou virar cardeal, vou ser bispo emérito então agora e vou tomar uma cervejinha, que aliás, aquela história da cerveja é um absurdo. Deram uma cerveja desse tamanho para ele, um copo, você já viu isso aí, porque a mídia mostrou os montes na caneca, desse tamanho assim. E tiraram a foto exatamente quando ele estava bebendo, né? O que parece? Que ele foi no guti-guti, né? E eu tomo tudo, né? Só que é assim, a maldade, você vê como as pessoas são más, né? Ele apenas tem a filmagem. Se você procurar na internet, você acha. Ele apenas provou a cerveja e devolveu a caneca. Foi só isso que ele fez. Aquela coisa da educação. Sabiam que ele era muito educado? Armaram. Aí correu o mundo mostrando aí, fazendo propaganda de cerveja, né? Até o Papa toma todas, porque você não, meu filho? Só para desmerecer o Papa. É uma coisa absurda. Tomou só um golinho. Parecia que tinha sido aquele canecão, não foi? Olha, é de uma maldade que é infernal mesmo. Quem faz isso realmente é infernal. E eles sabem o que eles estão fazendo. Não é assim, puxa, é mesmo, que grande erro. Não. Fazem proposital. Fazem proposital. A mídia comunista faz isso mesmo. A mídia de esquerda destrói a pessoa. A mídia de esquerda é terrível. Gente que é inimiga de Deus, gente excomungada então aos montes. Ajude o nosso canal a continuar no ar, torne-se membro. Aqui embaixo tem um botão, torne-se membro, você escolhe a quantia e nos ajuda mensalmente a continuar no ar. Estamos aí precisando da sua ajuda. Participe, seja membro.